vocês? Eu voltei hoje para a gente continuar a nossa conversa sobre ansiedade. Vocês se lembram que nos 2 primeiros vídeos nós vimos o que é a ansiedade e para que ela serve. E eu fiquei de falar para vocês sobre os componentes da ansiedade. O componente fisiológico, o componente social, ambiental e o componente psicológico. E hoje a gente vai falar sobre 2 deles. O primeiro dele é o componente físico, fisiológico. E o que eu tenho para dizer para vocês é que cada emoção ela vai desencadear uma série de reações fisiológicas no nosso corpo que são responsáveis pelas sensações agradáveis ou desagradáveis que cada um de nós sente. No caso da ansiedade, isso é muito notório, porque o nosso corpo vai nos preparar para 2 estratégias principais. Lembrem-se que a gente está diante de situações ameaçadoras, então o que o nosso cérebro entende? Preciso me preparar, ou preciso preparar esse corpo para enfrentar essa situação ou para fugir dela. E é isso que acontece, por isso que o coração dispara, por isso que a gente fica naquele estado de tensão, porque o nosso corpo está lidando com um tipo de ameaça e está se preparando para lutar ou para fugir. O problema é que nem todas as circunstâncias vão envolver uma luta corporal ou vão exigir que a gente possa fugir dessa ameaça. As nossas ameaças atualmente elas são muito mais complexas que isso, mas o nosso sistema fisiológico ainda responde dessa forma e a gente acaba tendo que lidar com uma série de substâncias responsáveis pelo estresse que geralmente causam desconforto e principalmente uma sensação de cansaço danado. Uma vez compreendido isso, é importante que a gente pense então que circunstâncias são essas que deixam a coisa ainda mais complexa. E eu preciso lembrar para vocês que a gente está passando por um momento de pandemia. Foi muito interessante observar os comentários de vocês. A maior parte das pessoas dizendo, olha, piorou nesses últimos momentos. Pudera, isso é muito esperado. A gente está vivendo constantemente sobre uma ameaça de um inimigo que é invisível e que está presente o tempo todo nas nossas vidas. Obviamente que a gente não vai ficar indiferente a isso, né? Que a ansiedade e o sofrimento vão fazer parte desse momento. Por que é importante saber disso, gente? É normal se sentir desconfortável, preocupado, irritado nesse momento. Então não se culpem por causa disso, ou não pensem que vocês estão reagindo de uma maneira inadequada ou de uma maneira fraca. O desconforto faz parte das reações esperadas para esse momento. Mais uma vez eu repito, conhecer e saber disso é importante para que a gente possa saber lidar com essas circunstâncias. Então, além da ameaça do vírus, a gente está lidando com instabilidade, imprevisibilidade e a gente tem um outro fator muito importante que é o isolamento social, que além de privar a gente do contato afetivo, né, de nos distanciar dos nossos vínculos, eles também provocam uma sensação que é a de perda da liberdade. E obviamente que tudo isso vai interferir na maneira como a gente se sente. Mas além dessas circunstâncias sócio-históricas compartilhadas por todos nós nesse momento, existem aspectos socioculturais mais específicos que afetam um número limitado de pessoas. Então a nossa sociedade define valores e crenças relacionadas ao que é certo, ao que é errado, ao que é bonito, ao que é feio, ao que é bom e ao que é mal. E dependendo da minha condição existencial, esses valores vão afetar diretamente a forma como eu me sinto. No caso da transgeneridade, acontece algo parecido. Como a sociedade olha para a experiência ou para a condição da transgeneridade? Obviamente que eu poderia dar vários exemplos e longe de mim querer totalizar, generalizar essa experiência. Mas a gente sabe que muito da forma como a sociedade olha para as pessoas trans vão influenciar na maneira como elas se sentem. E além da maneira como a sociedade olha, eu posso olhar também como é que o meu grupo específico, né? O meu microambiente ou a minha família olha para essa condição. Então, o que significa ser uma pessoa trans? Para a sociedade onde eu vivo, o que significa ser uma pessoa trans no Brasil de 2021 e o que significa essa mesma existência dentro da minha família, dentro da minha história familiar e dentro da minha dinâmica sociofamiliar.
Então é importante a gente olhar para todos esses fatores para a gente não achar que nós somos os únicos responsáveis, que a ansiedade, a angústia, qualquer emoção ou sentimento, eles partem de dentro de mim e que basta uma questão de boa vontade para que as coisas se resolvam. Então vocês percebem com essas informações que não é tão simples, mas que a gente pode identificar que da mesma forma que tem fatores que intensificam esses sentimentos negativos, desagradáveis, existem fatores e existem circunstâncias que podem trazer algum tipo de alívio. Esse vai ser o tema do próximo vídeo. Como é que a gente pode transformar as situações ou mudar a nossa atitude de percepção de algumas situações que a gente não pode mudar.